Estávamos falando sobre as residências trilógicas e vamos continuar falando. As crianças normais preferem viver cercadas de outras crianças e demais indivíduos adultos gostam de alegria, contato humano, de aprender mais coisas com várias pessoas. Uma vida socializada é muito mais natural para a criança que ainda não tem toda a carga de desconfiança, raiva e inveja que os adultos possuem, sem falar na enorme preocupação e fardo econômico que o pai e a mãe carregam, tendo que prover a todas as necessidades da casa, aluguel, móveis, utensílios, carros, viagens, empregados quando os têm. Isso nas residências trilógicas também é compartilhado. O trabalho rotineiro e maçante de preparar as refeições, fazer as compras, cuidar da roupa, limpar a casa, etc, etc, etc. Todo o trabalho é racionalizado e as tarefas divididas entre os moradores da residência trilógica. Ou então pessoas especializadas são contratadas por todos para cuidar dessas tarefas, cabendo a cada um uma parcela diminuída das despesas totais e uma enorme economia de tempo. Muitos problemas afetivos, sociais e econômicos são resolvidos com a convivência nessas residências, que servem sobremaneira de psicossocioterapia para seus membros. Não existe restrição de raça ou idade para se morar numa residência trilógica. Os indivíduos podem ser solteiros, casados ou até viverem com suas famílias inteiras nesse novo modelo social. O importante é que todos participem dos grupos semanais de conscientização trilógica. O ideal é que todos também façam análise individual para que os problemas de relacionamento que possam surgir sejam solucionados. O importante é que todos participem dos grupos semanais de conscientização trilógica. O ideal é que todos também façam análise individual para que os problemas de relacionamento que possam surgir sejam solucionados com rapidez. Existem residências trilógicas em Nova York, onde foram formadas as primeiras em 1984, em São Paulo, Lisboa e Estocolmo, e outras estão sendo organizadas em Londres e Helsinki. Nessas residências, o caráter de internacionalidade predomina, pois seus moradores, geralmente, são de vários países e podem se mudar de uma residência a outra sempre que desejarem. Dessa maneira, a possibilidade inexistente na forma de vida tradicional de um indivíduo ter um alargamento muito grande dos seus horizontes, pois sua família é internacional, composta de membros de várias culturas. Cada morador paga uma quantia fixa mensal, como se fosse um aluguel, para que se mantenham
se expandam as residências. Elas são administradas por coordenadores eleitos pelos próprios moradores. Informações sobre as residências trilógicas podem ser obtidas em todas as sedes da CITA. É interessante que as residências trilógicas facilitam muito a vida da pessoa, desde que ela faça análise grupal e análise individual para facilitar a vida dela em grupo e facilitar seus relacionamentos. Então vamos ficar atentos a essa questão das residências trilógicas, ok? Hoje vamos ler um trecho do livro ABC da Trilogia Analítica. Que é um resumo feito pela doutora Cláudia Pacheco, do livro do Dr. Norberto, Trilogia Analítica e Psicanálise Integral. As residências trilógicas. As residências trilógicas são uma tentativa de se criar uma vida mais voltada a interesses reais dos seres humanos do que aos das instituições. Da maneira que a sociedade está organizada, não favorece em nada as necessidades afetivas, culturais e econômicas de cada um de nós. Tanto dentro do casamento como fora, o indivíduo é forçado a se adaptar a hábitos de vida que lhe são antinaturais, embora ele nem se aperceba disso. Por exemplo, é extremamente desagradável e limitada a existência que um casal ou uma família tem de viver isolados da sociedade, dentro de uma casa ou apartamento, onde existem milhões de indivíduos interessantes para se relacionar mundo afora. Outra questão muito problemática é o fato de que a mãe ficar presa aos filhos enquanto esses são pequenos. Cada mãe é presa por uma ou duas crianças, interrompendo seu desenvolvimento e o seu contato com o mundo nesse período. No caso de uma residência trilógica, uma pessoa especializada pode cuidar de várias crianças ao mesmo tempo, ou ainda rodízios são feitos entre os pais no cuidado das crianças durante a noite, possibilitando maior liberdade para os que querem sair para o teatro, cinema, participar de atividades sociais, culturais, etc. É muito interessante as residências trilógicas. As crianças normais preferem viver cercadas de outras crianças e demais indivíduos adultos gostam da alegria, contato humano, de aprender mais coisas com várias pessoas. Uma vida socializada é muito mais normal para a criança. Tanto dentro do casamento como fora, o indivíduo é forçado a se adaptar a hábitos de vida que lhe são antinaturais, embora ele nem sempre perceba isso. Por exemplo, é extremamente desagradável e limitada a existência que um casal ou uma família tem de viver isolados da sociedade, dentro de uma casa ou apartamento, quando existem milhões de indivíduos interessantes para se relacionar mundo afora. Então, nós vamos continuar esse texto sobre as residências trilógicas no próximo encontro nosso e vamos ver todas as vantagens que temos vivendo nessas residências, que são abertas para as pessoas e para as crianças. Namastê. Estávamos falando sobre as residências trilógicas e vamos continuar falando. As crianças normais preferem viver cercadas de outras crianças e demais indivíduos adultos gostam de alegria, contato humano, de aprender mais coisas
com várias pessoas. Uma vida socializada é muito mais natural para a criança que ainda não tem toda a carga de desconfiança, raiva e inveja que os adultos possuem, sem falar na enorme preocupação e fardo econômico que o pai e a mãe carregam, tendo que prover a todas as necessidades da casa, aluguel, móveis, utensílios, carros, viagens, empregados quando os têm. Isso nas residências trilógicas também é compartilhado. O trabalho rotineiro e maçante de preparar as refeições, fazer as compras, cuidar da roupa, limpar a casa, etc, etc, etc. Todo o trabalho é racionalizado e as tarefas divididas entre os moradores da residência trilógica. Ou então pessoas especializadas são contratadas por todos, para cuidar dessas tarefas, cabendo a cada um uma parcela diminuída das despesas totais e uma enorme economia de tempo. Muitos problemas afetivos, sociais e econômicos são resolvidos com a convivência nessas residências, que servem sobremaneira de psicossocioterapia para seus membros. Não existe restrição de raça ou idade para se morar numa residência trilógica. Os indivíduos podem ser solteiros, casados ou até viverem com suas famílias inteiras nesse novo modelo social. O importante é que todos participem dos grupos semanais de conscientização trilógica. O ideal é que todos também façam análise individual para que os problemas de relacionamento que possam surgir sejam solucionados. O importante é que todos participem dos grupos semanais de conscientização trilógica. O ideal é que todos também façam análise individual para que os problemas de relacionamento que possam surgir sejam solucionados com rapidez. Existem residências trilógicas em Nova York, onde foram formadas as primeiras em 1984, em São Paulo, Lisboa, Estocolmo, e outras estão sendo organizadas em Londres e Helsinki. Nessas residências, o caráter de internacionalidade predomina, pois seus moradores, geralmente, são de vários países e podem se mudar de uma residência a outra sempre que desejarem. Dessa maneira, a possibilidade inexistente na forma de vida tradicional de um indivíduo ter um alargamento muito grande dos seus horizontes, pois sua família é internacional, composta de membros de várias culturas. Cada morador paga uma quantia fixa mensal, como se fosse um aluguel, para que se mantenham e se expandam as residências. Elas são administradas por coordenadores eleitos pelos próprios moradores. Informações sobre as residências trilógicas podem ser obtidas em todas as sedes da CITA. É interessante que
que as residências trilógicas facilitam muito a vida da pessoa, desde que ela faça análise grupal e análise individual para facilitar a vida dela em grupo e facilitar seus relacionamentos. Então vamos ficar atentos a essa questão das residências trilógicas, ok? Hoje vamos ler um trecho do livro ABC da Trilogia Analítica. Que é um resumo feito pela doutora Cláudia Pacheco, do livro do Dr. Norberto, Trilogia Analítica, Psicanálise Integral. As residências trilógicas. As residências trilógicas são uma tentativa de se criar uma vida mais voltada a interesses reais dos seres humanos do que aos das instituições. Da maneira que a sociedade está organizada, não favorece em nada as necessidades afetivas, culturais e econômicas de cada um de nós. Tanto dentro do casamento como fora, o indivíduo é forçado a se adaptar a hábitos de vida que lhe são antinaturais, embora ele nem se aperceba disso. Por exemplo, é extremamente desagradável limitada a existência que um casal ou uma família tem de viver isolados da sociedade, dentro de uma casa ou apartamento, onde existem milhões de indivíduos interessantes para se relacionar mundo afora. Outra questão muito problemática é o fato de que a mãe ficar presa aos filhos enquanto esses são pequenos. Cada mãe é presa por uma ou duas crianças, interrompendo seu desenvolvimento e o seu contato com o mundo nesse período. No caso de uma residência trilógica, uma pessoa especializada pode cuidar de várias crianças ao mesmo tempo, ou ainda rodízios são feitos entre os pais no cuidado das crianças durante a noite, possibilitando maior liberdade para os que querem sair para o teatro, cinema, participar de atividades sociais, culturais, etc. É muito interessante as residências trilógicas. As crianças normais preferem viver cercadas de outras crianças e demais indivíduos adultos gostam da alegria, contato humano, de aprender mais coisas com várias pessoas. Uma vida socializada é muito mais normal para a criança. Tanto dentro do casamento como fora, o indivíduo é forçado a se adaptar a hábitos de vida que lhe são antinaturais, embora ele nem sempre perceba isso. Por exemplo, é extremamente desagradável e limitada a existência que um casal ou uma família tem de viver isolados da sociedade, dentro de uma casa ou apartamento, quando existem milhões de indivíduos interessantes para se relacionar mundo afora. Então, nós vamos continuar esse texto sobre as residências trilógicas no próximo encontro nosso. E vamos ver todas as vantagens que temos vivendo nessas residências, que são abertas para as pessoas e para as crianças. Namastê. Estávamos falando sobre as residências trilógicas e vamos continuar falando. As crianças normais preferem viver cercadas de outras crianças e demais indivíduos adultos gostam de alegria, contato humano, de aprender mais coisas com várias pessoas. Uma vida socializada é muito mais natural para a criança que ainda não tem toda a carga de desconfiança, raiva e inveja que os adultos possuem, sem falar na enorme preocupação
e fardo econômico que o pai e a mãe carregam, tendo que prover a todas as necessidades da casa, aluguel, móveis,